No episódio de hoje eu falo sobre ponto e vírgula na linguagem de programação que eu utilizo, focar no vestibular ou entrar no mercado de trabalho e se tu deve ser especialista ou generalista após essa pandemia. Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Lucas Montano e tu tá assistindo o 6º episódio do Ask Lucas Montano, um quadro onde vocês mandam a pergunta de vocês com essa hashtag e eu respondo aqui semanalmente. Então se ainda não mandou tua pergunta, pode ir lá no Twitter, mandar ela com a hashtag AskLucasMontano, ou aqui no YouTube, ou no Insta Story. Se diverte aí na plataforma que tu tiver e manda a pergunta pra mim, que esse quadro só existe por conta de vocês. Então eu agradeço a todo mundo que já mandou pergunta e vamos para as perguntas de hoje. Luiz Romário Filho pergunta: em sua opinião, o mundo pós-pandemia será melhor para programadores especialistas em uma única stack ou generalistas que sabem um mediano de umas 2 ou 3 stacks ali? O primeiro ponto que eu gosto sempre de falar é que tu precisa aprender a base, tá? Tu precisa aprender aquilo que não muda dependendo do framework e da linguagem que tu trabalha. O que seria essa base? Seria algoritmos, estrutura de dados, seria base de dados. Se tu trabalha com back-end, seria, saber o que é Docker, saber o que é Kubernetes. Se tu trabalha com front-end, seria CSS, HTML. Se tu trabalha com mobile, seria como que é a experiência, né? Num aplicativo, né, estudar um pouco do Cupertino, estudar um pouco do Material Design, que vai além do framework que tu vai optar para desenvolver em mobile, por exemplo. Tu tem que ter esse conhecimento básico de como que funciona um celular, de como que funciona o ciclo de vida do sistema operacional que tu vai querer trabalhar, né? Tu também precisa saber um pouco de Git, né? Tu precisa saber Git. Então isso é a base, esse é o primeiro ponto. Tu tem que saber a base. Então que não vai mudar dependendo da linguagem ou do framework que tu optar. Depois, o segundo ponto é tu tem que ser bom em algo, cara. Tu tem que focar em uma coisa. Tu tem que focar numa stack e ser muito bom naquela stack e suprir o que o mercado tá demandando de ti. Conseguir entregar as coisas com qualidades com aquela stack. E nesse momento, com a tua experiência, com o tempo, tu vai começar a desenvolver a tua carreira em T, né? A gente chama de T-shape. Que é, no momento tu tem uma especialidade, mas tu ao longo da carreira começa a ter várias especialidades, o que transforma a tua carreira em T, né? Tu tá sempre se aprofundando na vertical, mas continua com teus horizontes aí horizontal e se expandindo conforme a tua vontade de aprender novas coisas aparece, tá? Então, eu não acredito num programador bom generalista, eu acredito que um programador experiente com anos de experiência consegue acumular experiências suficientes, porque na verdade a generalidade dele não vem no fato dele estar estudando múltiplas coisas ao mesmo tempo, mas sim porque a curva de aprendizado dele em aprender novas coisas começa a ser pequena, porque ele já começa a trazer conceitos de algo que ele já trabalhou no passado para a próxima stack que ele quer trabalhar. A resposta ficou um pouco comprida, mas não tinha como eu resumir. Então, desculpa. Sara, tá aí escutando. Eu espero que o pessoal não tenha desligado o vídeo agora. Chegou a bloquear o computador aqui. Próxima pergunta. Vou tentar ser mais sucinto, mais rápido agora. Robson Lopes pergunta: usa ponto e vírgula quando o programa em Kotlin? Não. E eu sou muito agradecido por isso. Eu estou aprendendo Python agora, nessa segunda edição de uma stack que não domino. E também estou muito feliz por não precisar utilizar ponto e vírgula. No JavaScript precisa, mas não precisa. Tipo assim, no TypeScript não precisa. Mas no JavaScript é comum utilizar. Eu não domino JavaScript. A Sara está estudando JavaScript, eu não domino JavaScript. Então eu não saberia te responder, mas no Kotlin não precisa utilizar, não deve utilizar ponto e vírgula. E no Python também não, só que uma coisa eu estou trazendo para o Python, que isso vem do Kotlin, vem do Java, que é chaves, que é colocar chaves depois do hífen. Aqueles 2 pontos, cara, não me vem na cabeça, não me entra na cabeça no Python, nem a indentação ali, mas tô me achando. Então se tu quiser acompanhar um pouco mais sobre, não acompanhar, mas se quiser me ver sofrer com Python, me segue lá na Twitch, que a gente está fazendo vídeos lá diariamente, a gente faz lá lives, eu aprendendo uma linguagem nova e a linguagem da vez é Python. Próxima pergunta. Sogradesk.js pergunta: estou no 3º ano estudando em escola integral e estou em dúvida se com meu tempo livre eu continuo estudando programação ou interrompo por um tempo para dar atenção aos vestibulares. Qual seria a melhor opção? Tá, então vai depender muito
da tua estrutura familiar. Se tu consegue focar nos estudos agora, sem precisar trabalhar, e tu tá focando nos estudos porque tu quer o diploma de graduação, esse é teu objetivo, show de bola. Se tu precisa ganhar uma grana antes, aí não precisa do diploma para isso, tu poderia entrar no mercado de trabalho sem estar na faculdade. Tu não precisa da faculdade para começar a querer ganhar dinheiro, tá? Então depende muito da tua estrutura familiar, depende muito do que tu quer fazer. O que eu te diria basicamente é que a ordem das coisas talvez não importa muito, o que importa é qual objetivo tu tem em mente no momento. Marcos Paulo pergunta: quando você entra em uma nova empresa com um projeto que já está rodando, o que você busca entender primeiro? Acho que isso dá um vídeo. Marcos, tem algumas coisas que eu gosto de entender nas primeiras semanas que eu estou trabalhando no projeto, ou até mesmo antes, ali na entrevista. A primeira delas é o framework que o projeto está utilizando, se estiver utilizando algum framework. Se não estiver utilizando nenhum framework, por que optar por não utilizar nenhum framework? Essas perguntas tu pode fazer na entrevista. Base de dados que o projeto está utilizando. E mais importante que a base de dados é o fluxo de dados, como é que os dados fluem pelas camadas do teu projeto. Então, se o projeto está usando Rex, está usando algum padrão de pub/sub, se está fazendo callback, se está utilizando promise, o que está utilizando para trafegar esses dados de forma síncrona, de forma assíncrona. Outro ponto bem importante também é a arquitetura do projeto. Está utilizando MVC, MVP, MVI, MVVM, o que está utilizando de arquitetura de projeto e quais as principais dependências. Se utiliza a injeção de dependência, se utiliza alguma lib para fazer mock dos testes, que lib é essa, se utiliza, enfim, alguma lib de consumir APIs, no caso do Android, por exemplo, se eles estão usando retrofit, estão usando Volley. Então é mais ou menos isso que eu procuro saber, beleza? João Gabriel Malaquias pergunta: você acha que vale a pena diversificar e investir parte do nosso tempo e esforço em aprender outras tecnologias, como por exemplo outras linguagens, que não seja aquela que nós escolhemos nos especializar, e não só linguagens em si, mas ferramentas em geral? Boa pergunta, João. Eu acho que na verdade é o melhor momento. O melhor momento para te se aventurar e pesquisar sobre algo que está te chamando a atenção é quando tu já paga as contas fazendo outra coisa. Eu já contei essa história várias vezes aqui, mas eu era programador back-end em PHP quando eu comecei a estudar desenvolvimento mobile em Android em casa. Então eu pagava ainda minhas contas, eu paguei durante muitos meses como programador PHP antes de fazer o shift de carreira para o desenvolvimento mobile. Então para mim sempre foi o melhor momento. É claro que se tu gosta bastante de uma stack, tu pode se aprofundar ainda mais. Então, hoje em dia, tu pode tanto contribuir para o framework que tu utiliza, que são a grande maioria são open source, então tu pode cada vez mais se aprofundar na tua própria stack e dar palestras sobre ela e etc. E tipo, se aprofundar sem ficar olhando outras stacks, mas tu também pode aproveitar aí, mesmo que tu já domine uma stack, aproveitar para aprender uma stack nova. É o que eu estou fazendo no momento. No momento, eu pago as minhas contas como desenvolvedor mobile, mas eu estou aproveitando para aprender stacks novas, que é o quadro que eu estou fazendo lá na Twitch, uma stack que não domino, e está sendo bem interessante para mim. Não sei se vou profissionalmente fazer um shift de carreira, mas estou me divertindo muito aprendendo coisas em paralelo aí à linguagem, o framework que eu utilizo para pagar minhas contas. Beleza? João Gil pergunta: gostava de me afirmar em plataformas de freela, Upwork. Já tentei e ainda não percebi o hack para atrair os clientes. Alguma ajuda desse lado? João, muito obrigado pela tua pergunta. E a realidade é que os clientes vão te achar nessas plataformas aí de freela, mas o que vai convencer eles a comprar ali as tuas horas, na verdade, é o que tu mostrar para eles no teu perfil, no teu profile ali nessas plataformas. É a mesma coisa quando a gente faz um aplicativo, tu pode desenvolver um aplicativo trimassa lá, colocar na loja, as pessoas acharem ele, mas não baixarem, porque tu não colocou screenshots, porque a tua descrição não está muito boa. Então essas plataformas, elas são só uma maneira do cliente te achar. É só uma maneira de colocar tu como resultado de uma busca, mas não garante nada e nem vai te ajudar a vender mais ou menos. Isso é tu mesmo que vai ter que fazer por ti aí, vendendo o teu portfólio de uma maneira interessante. E também, freela muitas vezes vão vir através de networking
e indicação, cara. A grande maioria das vezes, alguém que já contratou o teu serviço vai te indicar, ou alguém que sabe que tu é bom em algo ou acredita que tu possa resolver o problema de alguém vai te indicar, mesmo sem nunca ter contratado os teus serviços, né? Então, eu focaria em melhorar o teu portfólio, em te vender melhor nessas plataformas. Como eu falei, não adianta tu criar um baita aplicativo, mas não conseguir vender ele. Ninguém vai baixar o teu aplicativo se ninguém souber o quão bom é antes de baixar. E a mesma coisa vale, então, na hora de contratar o teu serviço. Beleza? Trabalha um pouco mais no teu branding aí de programador. Bom, acho que é isso. Essas são as perguntas. Não esquece de mandar a tua pergunta com a hashtag AskLucasMontano para aparecer aqui na semana que vem. Eu só consigo fazer esse quadro se vocês mandarem perguntas, então eu quero agradecer a todo mundo que mandou perguntas já nos episódios anteriores e mandaram nesse episódio aqui. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tu viu aqui que chegou pra mim? Um controle de PS4. Agora tu me pergunta, mas Lucas, tu tem PS4? Não. Tá vindo aos poucos, entendeu? Estamos adquirindo por peça. Igual quando vocês montam aí o computador de vocês, o PC gamer de vocês, manda vir ali a placa de vídeo, depois põe um pouco mais de RAM. É assim que eu tô fazendo. Eu comprei o controle, depois vou comprar o Play. Mas na verdade é que eu descobri que com o controle eu consigo conectar ele no iPhone, no Mac, e eu consigo jogar daí tipo um app no celular pelo controle. Muito da hora, né? Eu vou testar ele hoje lá na Twitch. Que vai ao ar depois que esse vídeo for ao ar. Então, se tu quer ver eu testando isso aqui, jogando no iPhone, me segue lá na Twitch. Essa parte aqui está feita. Done. Se tu tá assistindo e quer continuar assistindo esse projeto, clica no follow aqui. São 12 horas trabalhando com uma stack que eu nunca vi, caso eu nunca coloquei em produção, nunca tinha feito um deploy no Heroku, nada do tipo. Então, vão ser 12 horas de código com uma stack que eu desconheço para vocês sentirem na minha pele, no caso olhando, o desafio da curva de aprendizagem.